Então, pessoal, só para esclarecer, essa situação de combustível caro no país tem vários autores responsáveis por isso. Primeiro foi o Sérgio Moro, que desmontou tudo da Petrobras para poder pegar fama e talvez futura e poder para se ingressar na política. Depois foi o Temer que pôs aquela lei de paridade de preço internacional, que o brasileiro recebe em cruzeiro e tinha que pagar o preço da gasolina em dólar. Depois, para coroar de êxito isso tudo, veio o Bolsonaro, que com aquele incompetente, aquele inútil do Paulo Guedes, ele privatizou as refinarias e a distribuidora. Mas o mais responsável por isso tudo, você sabe quem foi? Você sabe? Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso Nacional entrou com uma medida lá pedindo para que o governo federal, antes de privatizar essas empresas nacionais de grande importância para o povo, tinha que passar pelo crivo do Congresso. E os juízes lá do Supremo Tribunal Federal tiraram isso, disseram que não precisava, que aquela coisa inominável e estrúxula, terrível do seu Jair Bolsonaro e a turma de incompetentes e corruptos dele lá podiam privatizar tudo o que queriam sem o aval do Congresso Nacional. Então, essa situação de combustível caro hoje tem muitos personagens responsáveis. Não é só o Jair Messias Bolsonaro que foi o maior responsável, porque essa situação de privatizar, vender para os árabes abaixo do preço do mercado e trazer joias valiosas aqui para o Brasil é muito estranha e merece uma investigação muito mais detalhada. Vai lá nos setores de penhoras da Caixa Econômica Federal aí, para vida, onde trocam joias por dinheiro, para ver se encontra alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Nós tínhamos na BR Distribuidora era um mecanismo para, dentro do regime de livre mercado, suavizar os impactos das crises no bolso dos brasileiros. Atuávamos no mercado de maneira indireta. Antes da privatização, a BR detinha 30% do mercado de distribuição de combustíveis. Estava presente em todos os estados do país e em mais de 7 mil postos de combustíveis. Com a emenda, com a empresa sendo pública, em tempos de crise, a gente podia reduzir o lucro bruto e segurar o preço dos combustíveis para o consumidor final. A privatização atingiu em cheio esse instrumento. Esse foi um objetivo declarado do senhor Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro. Ele chamava esse mecanismo, repito, uma intervenção apenas indireta em regime de preço livre, de sentar em cima do preço. Ele chamava isso de sentar em cima do preço. O governo Bolsonaro sabia muito bem que a privatização da BR Distribuidora não tinha o apoio do povo brasileiro. Tanto é que submeteu a medida ao crivo do Congresso, tanto é que não submeteu a medida ao crivo do Congresso Nacional, onde sabia que ia perder. Acionou a Justiça para que isso fosse confirmado. Hoje, infelizmente, estamos pagando essa conta. A mesma lógica se aplica à privatização das refinarias. E aqui é preciso deixar uma coisa clara: distribuição e refino são etapas distintas, mas pesam sobre a mesma conta que chega ao consumidor. Quando se vende a BR Distribuidora, perde-se a presença na ponta. Quando se vendem refinarias, perde-se força no início da cadeia. No fim, o resultado aparece na bomba, onde os consumidores tomam o susto. Diziam eles que o preço ia baratear, mas o que ocorreu foi justamente o contrário. Aumento no preço do refino supera em muito aquele feito pela Petrobras. Nas refinarias de Manaus e de Mataripe, passou de 70% só em março. O reajuste foi direto para o consumidor. Lembre-se que essas são as duas refinarias que foram privatizadas, ou seja, o preço que a Petrobras passou através das suas refinarias é 70% menor do que o preço repassado pelas empresas, as refinarias que foram privatizadas. Foram privatizadas no amaldiçoado governo do Jair Messias Bolsonaro. É o inelegível condenado,
Presidiário chorão, não tão chorão assim, porque tá na sua mansão na beira da piscina, tranquilo lá, usufruindo da tal prisão domiciliar, enquanto o povo trabalhador está se enferrando aí para pagar a gasolina cara, tudo mais cara, porque esse animal selvagem, esse cara sem escrúpulo aí, governou o país com aquela inutilidade chamada Paulo Guedes e venderam tudo aí. O dinheiro não se soube para onde foi, né? Imaginem vocês, né? Cento e tantos imóveis, 30, 40 milhões no banco, mansão nos Estados Unidos, dinheiro para o filho viver nos Estados Unidos e outras coisas aí, né? Mas isso foi dinheiro que ele conseguiu trabalhando, não se dá para provar nada, né? E o povo brasileiro aí se enferrando, né? Graças ao seu Jair Messias Bolsonaro e a sua turma de ladrões corruptos que governaram o nosso país, infelizmente. Boa noite e coisas da vida.